Bom dia, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Bom dia a você que está no seu lar, fazendo uma extensão da sua casa para a casa do Senhor. Davi entendia essa importância da casa dele para a casa do Senhor. E isso deve se tornar um hábito na minha vida e na sua. O que é um hábito? Um hábito são práticas repetidas diariamente. Tudo começou com uma palavra que gerou uma ideia, que gerou uma prática, e essa prática repetida gerou um hábito na minha vida e na sua, e aí gera também uma cultura. Então nós devemos entender que o hábito de estar na casa de Deus, de ter práticas espirituais, porque que muitas vezes nós não conseguimos ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Coloca um texto para nós de 1 Coríntios 2,14. Antes de eu iniciar na série nova, quero colocar esse texto, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós entendemos os hábitos espirituais, nós olhamos a nossa vida de uma forma diferente. Deus colocou dentro do meu coração uma série nova que vamos iniciar nesta manhã. Então, e a série vai ser As Leis do Crescimento. Eu tenho certeza que todos aqui querem crescer em uma área, em duas áreas ou em três áreas. Quantos querem crescer aqui nesta manhã? Amém? Todos nós, o ser humano, ele anseia por crescimento. Ele busca o crescimento, mas o crescimento em si, ele não dá o resultado total. Nós temos que ter um propósito para esse crescimento, para nós encontrarmos a satisfação naquilo que nós crescemos. Por que a maioria das pessoas que tiram a sua vida são pessoas bem-sucedidas na área material? Porque eles não encontraram o propósito, não encontraram a satisfação. Não descobriram naquele crescimento que eles tinham na área material, Deus também. Porque tudo aquilo que Deus faz parte, gente, pensa aqui comigo, tudo aquilo na minha vida e na sua vida que Deus faz parte, cresce. Amém? Se você deixar Deus fazer parte da sua área material, vai crescer. Se você deixar Deus fazer parte da sua área espiritual, vai crescer. E muitas vezes a igreja olha o crescimento, a cada ano a gente gosta de fazer um balanço, né? A gente olha a nossa vida como foi durante o ano. Certo não seria, certo seria nós olhar todos os dias. Mas a maioria das pessoas olha a sua vida no final do ano. Como foi a minha vida nesse ano? Como foi a minha área material? O que eu conquistei? Como foi a minha família? Como está a minha família? Como está a minha área espiritual? Porque o ser humano ele tem esse tripé. E para ele encontrar o propósito e a satisfação, ele precisa valorizar cada uma dessas áreas. E Deus, gente, ele criou o ser humano com habilidades. De repente você ainda não descobriu o potencial que você tem. É igual, eu gosto de falar sempre daquele elefantinho do circo, se lembra que eles amarram na perninha, tá naquela árvore amarrada, e ele tá que nem um boboca lá, que ele não sai do lugar, né? Fica lá puxando, fazendo de conta que não tem força. Mas ele não sabe a força que ele tem nele. Se ele quiser, ele arrasta a barraca, a árvore, tudo junto. O ser humano também, ele não descobriu ainda, muitas vezes, a força, o potencial que está nele, a habilidade que Deus deu para ele crescer. E esse crescimento, ele precisa ser saudável. Ali como está ali, ó, parece falei que era parecido com um trevo, aquela folhinha ali, ó. O crescimento, ele não pode ser assim, gente, ó. O crescimento, ele precisa ir indo. Daí é saudável. Porque aí Deus faz parte. Você já viu aquela pessoa que cresceu muito rápido e desceu muito rápido? Porque Deus não fazia parte. Ele quis fazer algo muito rápido. E assim que o inimigo trabalha, como o inimigo trabalha na minha vida e na sua? O inimigo trabalha na nossa mente para que a gente não aprenda a palavra de Deus, para nós não ter os resultados que Deus tem para nós. É dessa forma que ele trabalha. Eu tenho certeza que você que valorizar essa série até o final, não sei quantas ministrações teremos,
Você vai ter crescimento, não sei se você precisa para uma área, para 2 áreas ou para as 3 áreas. Lá em João 10:10, aqui é muito claro que Jesus ele veio trazer uma vida abundante. O ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Todo mundo conhece esse texto. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. Então, uma vida abundante é uma vida com um propósito. É uma vida com satisfação nas 3 áreas. É uma vida que você não tem escassez. Porque Efésios 4:15, a palavra nos ensina também, antes seguindo a verdade em amor. O que é a verdade, gente? É a palavra. O que vocês estão fazendo nesta manhã. Seguir com amor. O que é amor? É querer ser ensinável para que você possa crescer naquele que o cabeça é Cristo. E crescer em alguma área, gente, o que diz ali? Crescer em tudo. Quantos querem crescer em tudo? Quando você levanta a mão é para você acordar, tá? Para que está meio dormindo, você faz assim. Nós queremos crescer em tudo. Ok. Lá em 1 Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo nos ensina algo aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Você está entendendo que o nosso crescimento é uma sementeira? Todos os dias nós vamos estar semeando, nós vamos estar regando aquilo que nós estamos semeando. Paulo está dizendo, eu fui o evangelista, Apolo foi o edificador, mas o crescimento veio de Deus, foi Ele que realizou a obra. Então eu vou semear, mesmo que tudo está dizendo não, porque existem barreiras, e isso vou falar daqui a pouco. A nossa mente, ela é bloqueada por barreiras, por isso que nós não conseguimos crescer. Por isso que entra ano e sai ano, às vezes nós não conseguimos ver o resultado que Deus espera para cada um de nós. Então, para nós termos esse crescimento, nós temos que alcançar o nosso potencial. Quem já jogou futebol sabia, né? Sabe, né? Sabia, não sabe. O treinador dizia assim, a gente pedia para sair. Ele disse, não, tu tem mais para dar. Fica aí mais um pouco. Quem jogou já? O Grêmio tem mais para dar, não tem? Misericórdia do Grêmio. Mas você e eu, nós temos mais potencial. Nós temos mais para semear. Nós temos mais para entender, mais para obedecer. Então, quando você cresce, você descobre a pessoa que você foi criada para ser. Quando você começa a crescer, e um crescimento saudável, porque dá para crescer sem andar na direção de Deus, muitas pessoas crescem sem andar na direção de Deus. Você não viu lá aquele fulano lá, olha, ele não vai na igreja, ele não serve, mas ele cresce. Mas ele cresce, mas ele não tem satisfação. O crescimento dele não tem propósito. Ele tem as coisas, mas ele não é feliz. E não adianta eu ter as coisas, eu crescer e eu não encontrar o propósito e a satisfação naquilo que eu tenho. Então nós temos que aprender que os nossos pontos fortes, para nós atingir o máximo do nosso potencial, você tem que saber um ponto forte seu. Você tem que saber o seu ponto fraco. Eu tenho que saber, olha, eu sou forte nisso aqui. Sabe quando a pessoa é vendedora, eu sou forte na venda. Não adianta eu querer trabalhar na obra, trabalhar lá, sendo um construtor, eu não vou saber, eu não sei botar um fio. Não precisa me contratar, ninguém que precisa de um fio para arrumar. As arrosantes da torneira estragou, chama pelo rapaz da torneira. Cada um tem um potencial, e quando eu descubro naquilo que eu sou forte, eu tenho que então dar o máximo. Porque é ali que Deus colocou aquela habilidade para mim e para você. Dar o máximo em cada situação. O Salmos 8:5, a palavra nos ensina que nós somos pouco menores do que Deus. Olha o potencial que Deus deu para mim e para você. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Você consegue ver o tamanho do potencial que você tem dentro de você? Quantos aqui na sua trajetória de vida, em algum momento,
quebraram ou erraram? Levanta a mão. E você não se levantou de novo? Quantos se levantaram depois que erraram? Você está vendo o tamanho do potencial que você tem? E as pessoas não entender. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu cheguei de uma forma. Em um ano, eu passava pelas pessoas que não tinham errado. Vamos dizer que não tive errado, eles tinham um resultado. Em um ano eu passei por eles de novo. Porque quando Deus faz parte na vida de uma pessoa, tudo cresce. É notório a presença de Deus na vida daquela pessoa, porque ela vai crescendo e ela vai tendo um crescimento sadio. O que é um crescimento sadio? É nós crescermos sem ter perdas. Não adianta eu crescer na área material e eu perder minha família. Não adianta eu crescer na área material e eu não ter satisfação naquele dinheiro que eu tenho. Por isso que o crescimento ele é importante quando ele tem o seu propósito. Então, todo ser humano, para crescer, ele precisa querer crescer. E nós não podemos duvidar, nós temos que ter certeza que essa série vai fazer eu e você crescer mais ainda. Amém? Eu acho que é Tiago 1,6, coloca esse texto para nós. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Quando a gente pede com dúvida, quando a gente pede para Deus, eu quero crescer nessa área, mas duvidando, Deus não vai retornar para nós, pois Ele tem a mente dividida, Ele é instável em tudo que Ele faz. Então, ora eu acredito na palavra de Deus, e ora eu não acredito. Ora eu acredito naquilo que eu quero crescer, eu tenho um alvo para a minha vida, e ora eu deixo esse alvo para trás e deixo de acreditar. Então, nós temos que entender que os tipos específicos de crescimento mudam de pessoa para pessoa. Se eu perguntar aqui para você, quantos querem, não precisa responder, quantos querem crescer na área material? Alguns vão levantar a mão, outros já estão bem na área material, mas querem melhorar a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos. Outros querem melhorar a sua área espiritual. Porque uma pessoa que tem aquilo que eu não tenho, é porque ela faz aquilo que eu não faço. Então, são específicos, mudam de pessoa para pessoa os tipos de crescimento, mas os princípios permanecem os mesmos. Amém, gente? Os princípios permanecem os mesmos. Então, essa série vai nos ensinar para nós alcançar o precioso alvo do crescimento. Você não poderá mudar a sua vida até que você mude algo diariamente. Você precisa começar a mudança diariamente. Quem quer emagrecer não é assim? Tem como começar a mudança, olha, de 15 em 15 dias eu vou dar uma corrida. Eu olho para o meu calção, gente, eu desanimo quando eu olho para o meu calção. Tem como eu começar algo que eu não faça diariamente? Vou começar um regime, mas agora eu vou fazer só de segunda e terça, que eu não gosto de comer, de quarta para frente eu vou fazer um churrasquinho, sabe aquele vazio, aquela capa? Então, não tem como. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Se você quer crescer em uma área, você precisa fazer todos os dias, andar de acordo com aquele alvo que você quer crescer. E a primeira lei que eu vou falar para o nosso crescimento é a lei do propósito. Gente, o crescimento, ele não acontece do nada. O crescimento, ele não acontece do nada. Nós temos que ter um plano para o nosso crescimento. Você precisa fazer um plano a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Aquilo que eu quero, que eu preciso a curto prazo, para com aquilo que eu conseguir a curto prazo, eu possa construir o plano a médio prazo. Porque não adianta eu quero algo para longo prazo. Até chegar ao longo prazo, você já desistiu. Você precisa começar menor, você precisa entender que nós não podemos dar um pulo aqui até lá. Às vezes existe um abismo muito grande daquilo que eu quero e daquilo que eu sou.
Como eu estou agindo hoje está muito longe daquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Então, o nosso crescimento, ele não está determinado no que eu faço, mas está determinado como eu faço. O meu crescimento e o seu crescimento não está determinado naquilo que eu já estou fazendo na minha vida, mas vai determinar como eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, nós precisamos ter esse plano para nós se tornar melhor do que nós somos. Porque as pessoas, elas trabalham muito. Se nós olharmos hoje a vida das pessoas, as pessoas trabalham muito para alcançar os seus alvos e esperam que isso vai levar ao seu propósito. Trabalham muito, porque quem dá o crescimento, quem é, gente? É Deus. Às vezes a gente não pensa, a gente está só trabalhando. E quem só trabalha não pensa. Nós precisamos pensar na nossa vida, para nós poder organizar ela para o crescimento ser notório, porque Deus vai dar o crescimento, porque nós vamos estar semeando de acordo com a direção que Deus vai estar nos dando. Então, trabalhar muito não é garantia de sucesso. Quantos aqui já trabalharam muito e já viram isso? Eu já trabalhei muito e eu não tinha sucesso, porque o dinheiro que eu tinha, ele não me satisfazia. Então hoje tu não trabalha muito? Não. Hoje eu trabalho, mas eu penso e eu tenho equilíbrio. Hoje eu entendo que a vida espiritual, ela tem o mesmo valor do que a vida material. E aí aquele dinheiro que eu tenho, Deus vai multiplicando em satisfação junto. Amém? Não adianta a gente ter muito, isso não é sucesso. A gente tem que ter muito de Deus naquilo que eu já tenho, que é meu. Então, se a vida te oferecer algo grande, se a gente não crescer, a gente vai falhar. Porque eu perguntei aqui no início, quantos querem crescer? Todo mundo levantou a mão. E se alguém não levantou, porque ainda estava dormindo. Mas agora acordou, porque eu estou falando mais alto. E aí, você quer crescer, Deus vai colocar algo na tua mão, sabe quando? Quando você estiver preparado para administrar aquilo que é grande, que você quer. Estou falando tanto em área espiritual de ministério. Estou falando tanto em área material. Estou falando, quem é solteiro, eu quero casar. Mas quando você tiver capacidade de ter uma família. Amém? Tem gente que quer casar e não tem capacidade nem de sustentar a casa. Tem gente que quer casar para ser feliz, ela quer tornar outra pessoa infeliz. Porque uma pessoa que não é feliz sozinha, você pode ter certeza que ela vai estragar a vida da outra pessoa. Concorda comigo ou não? Então as pessoas ansiosamente procuram mudar as suas circunstâncias. Falava em harmonia ainda, não é em harmonia, falava na cidade de Harmonia, na quinta-feira. Uma pessoa ansiosa, ela acaba estragando a vida dela. Sabe quem gosta de bolo que levanta a mão? Sabe aquele bolo de cenoura bonito que faz ali? O que acontece com o bolo quando a pessoa abre o fogão antes da hora? Puxa, né? Fica batumado, é batumado o nome? Quando tu olha aquele bolo assim, parece uma tábua, tu tem vontade de comer. Tu quer um pedacinho? Não, vou deixar hoje. Obrigado, hoje não, fica para deixar. Outro dia eu venho de novo. Por que a vida de alguns está batumando, está ficando assim, ó? Porque a gente está querendo olhar o que não está na hora de a gente olhar. A gente quer olhar um crescimento que nós não estamos preparados para ter ainda. Sabe quando a gente olha, antes da hora, eu fiz isso uma vez, eu olhei, que coisa linda, quando eu olhei, murchou. A gente quer olhar algo lá na frente, mas a gente não está pronto ainda para aquele algo. A gente está na igreja, a gente está pedindo para Deus, me dar essa oportunidade, me dar essa empresa, mas a gente ainda não está preparado para ter ela. Deus quer dar muito mais do que nós pedimos, a palavra é clara, que os meus pensamentos, fala Isaías 55:8, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, declara o Senhor. E o 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aquilo que Deus tem para mim e para você é maior do que aquilo que nós pensamos em ter.
Mas como eu vou ter isso que Deus tem para mim e para você? Eu tenho que estar preparado. Eu preciso entender o propósito do meu crescimento. Então, existe, eu falei, esse abismo entre o lugar que a gente está, até onde a gente gostaria de estar. Essa barreira, nós precisamos superar ela. Sabe, eu estou aqui, a minha vida. Meu ministério está aqui. A minha família está assim. A minha empresa está aqui. O meu trabalho está aqui. Mas existe uma barreira, muitas vezes, que quer nos parar, que a gente não cresça. Sabe o que é uma barreira? Eu disse aqui também, eu acho que foi. Meu vizinho tirou o muro. O cachorro estava solto e o cachorro não via que ele podia sair para fora. Vocês acreditam nisso? Ele disse aqui, ó. Vem, boboca, sai para fora. O vizinho não estava em casa. Ele não vinha, gente. Essa barreira que está cercando a nossa mente, que a gente não consegue crescer. Essa barreira, o que é uma barreira? Por que um time de futebol faz uma barreira? O Marciano deve ser bom na barreira, que é bem grande. Ele sempre me chamava para a barreira, porque eu não sabia cabecear bem. Eu ia assim já. A bola passava do lado, às vezes. Uma barreira é para impedir que aconteça o gol, não é para ajudar, para impedir. Por que existe uma barreira policial? Quando a gente vê uma barreira policial, a gente já não começa a amolecer as pernas antes de chegar na barreira, não tem nada de errado. A gente fica tão nervoso quando a polícia chega que tem o documento, eu nem acho o documento. Uma vez cheguei em Arroio do Sal, fomos para a praia, deixei a carteira dentro das malas, atrás, e tinha uma barreira cheia de polícia com arma na mão. Daí eu disse, meu Deus do céu, daí eu fui procurar a carteira, não achar minha carteira. Sabe como me fala? Deixei em casa a carteira. Que luta até achar a carteira dentro da mala da roupa. Mas por que existe aquela barreira? Aquela barreira existe para parar, para olhar. Às vezes a nossa mente, nós temos uma barreira que está impedindo de nós crescer. Gente, essa palavra hoje é boa, viu? E Deus me deu ela bem prática, assim. Essa palavra aí, todas são boas, mas eu digo que essa palavra pode mudar a sua vida hoje. Amém? Igual aqueles 4 homens que carregavam aquele paralítico. Eles sabiam que se ele chegasse naquela casa que Jesus estava falando com os fariseus, aquele paralítico seria curado. Isso é fé. Você saber que você vir à igreja, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. O crescimento vai ser notório no seu meio. E não se assuste se as pessoas que estão perto de você começar a ficar chateada com você. Porque quem não cresce não quer que os outros cresçam. Está na mente delas. Estão amarradas que nem um elefante. Estão com uma barreira na mente delas. Então a barreira existe para a gente bloquear, para que algo não aconteça. A polícia ela faz aquela barreira para ela olhar se tem algo de errado. E nós temos que romper com essas barreiras. Porque se você tem sonhos, alvos, você precisa crescer para alcançar. Amém? Quero falar 8 falsos conceitos sobre crescimento, que podem impedir você de caminhar em direção ao seu alvo. Então existem 8 barreiras que podem te impedir de crescer. Primeira barreira, a barreira da suposição. O que é a barreira da suposição? Eu suponho que eu vou crescer automaticamente. Já é uma barreira na mente da pessoa. Ela já acha que ela vem à igreja, ela vai crescer, Deus vai abençoar ela. Estou falando agora da área espiritual. Eu suponho que na trajetória da minha vida eu vou crescer. Isso é um engano. Se você não plantar um pé, uma semente, uma muda no seu terreno, vai ter uma árvore de fruto lá? Claro que não, gente. Se eu não fizer a minha parte no crescimento, não vai acontecer crescimento nenhum. E isso é para nenhuma área vai acontecer. Quando nós somos crianças, e é muito normal, o nosso corpo ele vai crescendo automaticamente. Nós vamos ficando mais alto, né? Alguns mais altos, outros mais baixos, mais fortes. Alguns crescem só para os lados. Conhece alguém que cresce só para os lados? É um fardo para carregar. E aí,
o crescimento de uma criança em cada fase é normal, vai crescendo. Mas o crescimento na minha vida e na sua, nas 3 áreas da vida, não vai crescendo automático. A gente precisa fazer a nossa parte. Aí eu suponho que a minha área material vai crescer, porque uma criança, ela nasce, ela cresce. Não é assim, não é igual. O meu crescimento e o seu, nós vamos precisar não ter essa suposição que vai crescer automaticamente. O problema é que nós não melhoramos vivendo. Nós temos que agir para crescer. Amém? Nós temos que agir para crescer. Estão entendendo, gente? Amém? Lá em 1 Samuel 17, 23, nós vamos falar aqui de um pastor de ovelhas que se tornou rei em Israel por 40 anos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Vinha todos os dias desafiar Saul e os homens de Deus. E Davi o ouviu. Sabe quando a gente ouve, sabe quando a gente é mais decidido, quando a gente ouve algo de errado, a gente quer, não é bem assim. Davi ouviu. Davi tinha vindo ali porque seu pai pediu para ele, Jessé pediu para ele para ver os comandantes, olhar os seus irmãos como é que estavam naquela batalha. E aí Davi ouviu. Então Davi ouviu aqui o problema que estava açoitando o povo de Deus. Igual muitas vezes tem um problema, tem uma barreira na nossa mente que nós não estamos crescendo, que está açoitando a gente. Todos os dias aquela barreira açoita a gente com pensamentos negativos. Que para mim não é isso. Para mim não dá. Isso aqui não pode ser. Eu sou um funcionário, eu não posso ter uma empresa. Que é assim que o inimigo vai botando barreira na mente das pessoas. Não é para todo mundo botar uma empresa, mas Deus fala com quem é para botar uma empresa. Amém? Deus vai falando, Deus vai dando crescimento. Então Davi aqui ouviu o problema que estava açoitando aquele povo de Deus. Era povo de quem, gente? Povo de Deus. Mas estava com uma barreira na mente. Não mandava o problema embora. Enquanto você e eu, nós não mandar o nosso problema embora, ele não vai embora. Enquanto que eu não encarar o Golias que está me açoitando, ele vai continuar todo dia na minha mente me açoitando. E ali chegou Davi e ouviu. 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Então não desista, Davi disse, não desanime ninguém, que eu vou pelejar com ele. Sabe por que muitas pessoas não crescem na vida? Porque isso eu vivi, e quando a gente vive, a gente tem autoridade. Porque a gente não enfrenta os nossos problemas. A gente vai deixando, a gente vai se acomodando, e vai empilhando um monte de problema. E aí a gente não consegue mais ver crescimento em nenhuma área. E quando o ser humano ele não vê crescimento, ele desanima. Quando o ser humano ele não vê crescimento, ele começa a se frustrar. Sabe quando a vida está sempre igual e não muda nada? Não tem nada de diferente. Está sempre a mesma coisa. O ser humano ele começa a se frustrar automaticamente. Então nós não podemos pensar, eu suponho que eu vou crescer. Gente, suposição não traz crescimento. Suposição é uma barreira na mente da pessoa. Amém? Suposição é uma barreira na mente da pessoa. Que vai chegar uma hora na vida que é preciso parar de esperar pelo homem ou pela mulher que a gente quer ser e começar a ser de fato o homem e a mulher que a gente precisa ser. Amém? E aí você vai então se impor. Por isso que eu falei que é importante eu e você se expor à palavra de Deus. Quando a gente se expõe a ela, a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. Gente, quanto mais perto de Deus nós estiver, quem já chegou perto do avião, levanta a mão. Quando você olha ele lá no céu, parece muito pequenininho, mas tu chega do lado dele, tu, nossa, que grande esse avião. Quanto mais longe de Deus a gente está, parece que Deus é menor para a gente. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente vê o tamanho, a grandeza de Deus sobre a nossa vida.
A segunda barreira, que é a barreira do conhecimento. Aí eu não sei como crescer. A barreira do conhecimento. Eu não sei como crescer. Vem na nossa mente, eu não sei o que eu vou fazer para crescer. Eu não sei como crescer. Você precisa, eu preciso ter um plano de crescimento. Nós precisamos fazer um plano de crescimento, igual você faz um plano com a sua família de tirar férias e passear. Você não faz assim e é bom, né? É de Deus? É. Né? Mas eu gosto de ir, gosto mais de voltar. Nem diz o pastor, né? É bom ir. Uma vez eu inventei de levar, tinha comprado a cachorrinha junto, vou levar junto. Uma benção. Já começou já a luta no caminho. Começou vomitando já no caminho. Tinha que dar remedinho para ela. Nunca tomei remédio para viajar. Vou dar para o cachorro. Paramos para tomar café. Ai, não pode deixar no carro, está muito calor, vai morrer. Não podia entrar junto o marido e a mulher para tomar café no lugar. Me disse que luta que é o cachorro. O cachorro, cara, é do maligno aquele cachorro. Estava tirando a paz do passeio. Ai, vamos soltar aqui um pouquinho. Quando eu vi o cachorro estava indo para o meio da faixa para morrer. Estava a família toda correndo atrás do cachorro. Quase que a família morreu na faixa daí. Vocês estão rindo, mas é verdade. Aquele cachorro era do mal, esse cachorro. Nunca mais, ela foi só uma vez para a praia com nós. Nunca mais, nunca mais. Ó, diz nunca. Agora tá, nunca mais mesmo. Nunca mais ela vai junto com nós. Carro vomitado. Não podia entrar com a mulher no restaurante. Só luta. Não dá para soltar que fugia para a faixa. Só luta. Isso é igual o Waze. O Waze é uma luta também. Quem aqui o Waze já botou em lugar errado? Então é o meu que tem problema, que é só o meu que dá. Quem aqui o Waze já largou no lugar errado? Tem mais gente que não quer. Fui no hospital doar sangue. O Waze lá. Pá, dobra aqui à direita, aquela mulher do mal. Dobrei e vinha 3 filas de carro contra mim. Sabe o que é isso? Eu tive que subir na calçada de ré. E a benção é virada só em grito dentro do carro. A mulher do Waze pode ter certeza que ela tem parte com maligno. Que ela não é sempre certa, ela erra. Vocês estão rindo, mas é verdade, vocês sabem o que eu estou falando. Então a barreira do conhecimento é não, aí eu não sei como eu vou crescer. A gente precisa ter um plano para crescer. Lá em Lucas 14, 28, olha esse texto que fala. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, um plano para o nosso crescimento, isso é conhecimento. Para uma construção de uma casa, de uma família, quando a gente vai construir, quando a gente vai ter filhos, a gente precisa de um plano para dar certo, porque a vida muda, não é assim? Quem vai construir sabe que a vida muda. Quando a gente vai ter filhos, a gente sabe que a vida muda. Não era assim antes, ai, vamos lá, vamos. E agora, vamos, não dá, nenê está com dor no ouvido. Não era, o Otávio, quando começou a caminhar, todo lugar que eu ia ali, em todas as mesas, dar oi para as pessoas, nos restaurantes, e eu correndo atrás. Mas a gente tem que ter um plano para aguentar aquilo ali depois, a gente sabe que vai mudar a vida. Por que muitas pessoas, depois que tem um filho, não aguentam e se separam? Porque achavam que o filho ia ser que nem aquela bonequinha que tem lá no quarto parado. Vamos, pendura ali e não fala, tá? Vocês estão rindo, mas é verdade. E eles falam e incomodam e dá vontade, às vezes dá. Eu não poderia estar no ministério da Joade nenhum das crianças. Eu sou muito brabo. Vocês acham que eu sou pequenininho, mas eu sou brabo, gente. E aí a gente tem que ter esse plano. Você precisa saber o que você quer. Isso faz parte do plano. É mais fácil a gente planejar as mudanças de forma intencional. Você decide onde você precisa ou quer crescer. Amém? João 8,32, a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecerei a verdade vos libertará. A verdade, a palavra, ela vai tirando as barreiras da nossa mente que a gente acha que não é para nós. Quando a gente aprende a conhecer, sabe por que o inimigo ele trabalha, como eu falava aqui antes de orar hoje? O inimigo ele trabalha naquilo que eu aprendo da palavra de Deus.
Aquilo que eu aprendo da palavra de Deus vai mudar a minha vida. O inimigo trabalha para tirar de você aquilo que você aprendeu. É dessa forma que o Deus desse século, com letra minúscula, trabalha. Para tirar aquilo que você aprendeu, para você não praticar, porque se você praticar, você vai crescer. Amém? Se você praticar, você vai crescer. A terceira barreira que vem na mente da pessoa, que impede ela de crescer, a barreira do momento certo. Essa não é a hora certa para começar, muitas pessoas pensam assim. Será que é a hora? Está com a barreira na mente. A barreira do momento certo. Essa não é a hora certa de começar. Eu vi uma história uma vez de uma pessoa que ela dizia assim, ó, tem 5 sapos sentados em um tronco. 4 decidem saltar. Quantos ficaram? Vocês vão dar a mesma resposta que eu. Quantos ficaram, gente? Um. 4 decidiram saltar. Quantos ficaram? Na mesma hora o rapaz respondeu, ficou 1. O homem disse não, ficou 5. Porque tem uma diferença entre decidir e fazer. Muitos de nós aqui saímos de um culto decididos uma mudança. E existe uma diferença depois se você vai fazer ou não. É o fazer que traz o crescimento, não é o decidir. Por isso uma ideia, ela não tem força. E sim quando eu pratico aquela ideia que eu tenho na minha mente. Ideia de mudar, ideia de emagrecer, emagrece. Ideia de pagar o cartão de crédito, paga. Estou com ideia de pagar. Vamos ver se a ideia vai lá no banco e vai pagar. Mas quando você decide, bota o dinheiro no banco e paga, tá? Vou pagar esse Golias que eu não aguento mais esse peso. Ideia, gente, não muda. Você vai crescer se você praticar. Só decidir não vai mudar. Lá em Gênesis 26, 1. Eu achei que ia ser rápido, gente. A palavra aí vai até às 10, eu acho, passando. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, que Isaac estava passando necessidade, igual no tempo do pai dele. E o pai dele, quando teve fome, ele foi ao Egito. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E aí? O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Sabe quando Deus diz algo para a gente entende que é o não de Deus? Tá, mas eu vou ficar aqui passando necessidade. O meu pai fez isso e deu certo, ele desceu no Egito e buscou comida. Mas Deus chega aqui em Isaac e diz, tu não desça ao Egito. Procure se estabelecer na terra que eu vou indicar para você. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você. Sabe quando Deus diz assim, ó, ainda não, mas eu estou contigo. Espera um pouquinho. E eu vou te abençoar. Porque a você e seus descendentes eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. O que Isaac decidiu? Bota 26:6. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac ouviu a direção que Deus deu para ele. Não era a hora certa dele ir no Egito. Deus deu uma direção para ele. E aí, existe a barreira do momento certo na minha vida e na sua. Mas Deus aqui deu essa direção. E aí em Gênesis 26:12, olha o que aconteceu numa terra de necessidade, de escassez, passando fome. Isaac formou naquela terra e no mesmo tempo colheu a 100 por 1, porque o Senhor que o abençoou. É Deus que dá o crescimento para mim e para você, mas nós temos que ouvir a direção que Deus dá. Amém? Pode todo mundo dizer, pandemia não bota nada que vai fechar. Se Deus der uma direção, se você botar, você vai ser abençoado por Ele. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia Deus continuou cuidando e abençoando? E aí o 13. O homem enriqueceu, mas não era um tempo de fome, de necessidade. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até ficou riquíssimo. Aqui a gente vê e prova que Deus é quem dá o crescimento. Aquilo que você precisa para a sua vida, aquilo que eu preciso para a minha vida, é Deus quem vai fazer crescer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que Deus mandar, nós temos que fazer. A diferença está entre você realmente fazer
o que você planejou. Não adianta eu decidir, mas eu não fazer o que eu planejei. Não adianta eu estar com ideia de crescer e eu não praticar para aquele crescimento acontecer. Existe uma lei, a lei da falta de determinação. Sabe o que ela diz? Quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo que deveria ser agora, maior é a chance que ela nunca fará. Quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo que deveria ser agora, maior vai ser a chance de você nunca mais fazer. Então nós temos que fazer quando, gente? Se eu quero crescer, eu tenho que começar a fazer hoje, agora. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai me abençoando. Deus vai abrindo oportunidades. A quarta barreira, a barreira do engano. Mas eu tenho medo de cometer erros. Tem muita gente que não cresce por causa disso. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar. Para crescer, você vai cometer erros. Isso faz parte do processo. Quantos aqui já erraram e cresceram depois com aqueles erros? Gente, empresário, a maioria erra. Você vai errar. Você vai errar. Mas aqueles erros vai fazer você crescer, porque você não vai errar de novo. Isso aqui eu já fiz. Por isso não adianta a gente perguntar algo para alguém que está pior do que a gente tem que perguntar por algo que alguém está melhor do que a gente naquela área. É igual uma pessoa, se for perguntar, tô em guerra em casa, olha, um brigueiro lá, ó. E aí tu vai perguntar para aquele que já se separou. Adianta? Larga que a minha já mandei, para o espaço. E até olha se não está lá no espaço, ó, a tua também vai estar lá. Não adianta a gente perguntar algo para quem está pior do que a gente. A gente tem que perguntar algo para quem está melhor do que a gente. Então, o que é um erro, gente? Um erro é muito simples. É simplesmente outra maneira de realizar algo. Isso é um erro. É você mudar aquilo que você errou. É uma maneira diferente de você realizar aquilo que você errou. Então, nós não podemos ter essa barreira. Eu tenho medo de cometer erros. Eu não posso crescer daí. Porque o medo de errar faz na vida, nos faz passar, nos faz pensar que nós não podemos, não passar, nos faz pensar que nós não podemos. O medo de errar nos faz pensar que nós não podemos. Coloca para nós Ruth 1,14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Que o marido de Noemi e seus 2 filhos vieram para Moabe, onde moravam Ruth e Orfa, e ali se casaram, e ali primeiro faleceu o marido de Noemi, depois faleceu seus 2 filhos, e ficaram somente a sogra com as 2 noras, que bênção, né? A sogra com as 2 noras, se olhando. E aqui, a gente consegue ver como deu certo a parceria de Noemi com Ruth. Deu tão certo que fazem parte da genealogia de Jesus. Porque Ruth depois, com Boaz, ele teve seu filho que foi Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. E aí a gente vê como deu certo essa parceria. Mas o que aconteceu com Orfa, que era outra nora, a outra nora de Noemi? No início, quando morreu, ela queria ir junto com Ruth e com Noemi. Mas depois ela resistiu e ela ficou junto ali com a família dela. Ela teve medo de fazer uma escolha errada. Ela teve medo de fazer uma escolha como Ruth fez. E ela voltou com esse medo para o seu povo. Gente, o medo de cometer erro pode nos levar a vida inteira de nós ter uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida na média que todas as pessoas têm. Uma pessoa que não cresce, que não sabe como vai ano e sai ano, e está tudo igual. Porque o crescimento dá ânimo para a pessoa. Quando você vai comprar um móvel diferente, você não fica feliz? Quando você vai trocar o seu carro, o crescimento, a realização do seu propósito, do seu chamado, o crescimento te dá ânimo. O crescimento te motiva. E ela acabou voltando para o seu povo com medo de errar. Porque o medo de errar nos faz buscar um lugar de segurança. Olha, eu não vou decidir isso aqui porque eu estou com medo.
Daí a gente quer ficar num lugar seguro, mas a vida da gente não cresce. Continua a mesma coisa. Então acolha esses erros como um sinal que a gente precisa se mover na direção certa. Se você quer crescer, você precisa se livrar do medo de cometer erros. Gente, eu errei muito, mas todos os erros é para o meu crescimento. Engraçado que a maioria das vezes que a gente erra algo, depois daquele algo que a gente errou, volta para a gente, só que a gente volta daí crescendo naquilo que a gente errou. Já perceberam isso? Normalmente é isso, né? A gente botar o dedo na tomada uma vez só errado e depois não botar de novo. Mas tem gente que parece que vive com o cabelo levantado, com os dedos na tomada. Tem gente que acorda de manhã com o extintor embaixo do braço. Pega às 8, acorda 5 para as 8. Onde está minha calça? Onde está meu óculos? Onde está minha... A gente precisa mudar para crescer. Deus tem isso para você e para mim. A quinta barreira, a barreira do perfeccionismo. Eu tenho que encontrar o melhor caminho antes de começar. Você nunca vai crescer se você está esperando o caminho preparado, o melhor caminho. A barreira da perfeição é semelhante à do engano. É o desejo de encontrar o melhor caminho para então iniciar a caminhada. Não é assim. Precisamos iniciar a caminhada se a gente quiser encontrar. Se você acha que você vai crescer quando tiver tudo 100%, esqueça, gente. Não vai acontecer dessa forma. Você não vai conseguir crescer em nenhuma das áreas da sua vida quando tudo tiver 100%. Lá em Gênesis 28:10, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Jacó aqui tinha logrado seu irmão Esaú na primogenitura do seu pai Isaac, que estava cego, e ele estava partindo. Mas ele estava partindo só ele, sem nada. Mas ele estava indo, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava fugindo, na verdade, do irmão dele. E lá em Gênesis 28:12, só que nesse tempo que ele estava fugindo, que ele estava partindo, que ele não estava vendo o resultado, eu gostava quando era representante da Malve, eu saía às vezes de manhã, não tinha nenhum cliente para atender, que normalmente a gente fazia sempre a agenda quinzenal, tinha cliente de manhã e de tarde, o mostruário era muito grande. Mas eu gostava de sair de manhã e não ter cliente, eu não sabia para onde que eu ia, sabe? Porque daí tem todas as cidades para ir, então, vou abrir cliente, vou chegar lá, vou projetar um cliente. Uma vez Deus me disse assim, vai para Viamão. Ah, Viamão, Deus? De manhã, nessa hora, tu vai para Viamão, que lá tu vai vender. Eu disse, então eu vou ir mesmo para ver se é tu que está falando, Deus. Sabe quando Deus fala para a gente acha que não é com a gente? Daí cheguei lá em Viamão, quem conhece aquela praça? Uma praça lá bem grande, vocês conhecem o representante? Daí Deus, agora tu olha a tua carteira de cliente. Daí tinha uma inativa, sabe o que é inativa? Quando não compra mais. Quando se torna inativa, parou de comprar uma coleção, 2, 3. Liguei para cliente. Eu estava procurando, eu não achava mais o número do representante, eu estou louco para comprar a Malve. Eu sou a glória. É Deus mesmo que falou. Que eu não gostava de ir a Viamão, Cachoeirinha, não gostava, não tem nada contra a cidade, mas não gostava de ir. Não sei por quê. E aí, então, aconteceu a venda. Para vocês verem, gente, aqui Jacó tinha saído sem nada. E ele teve um sonho, só que na caminhada dele, ele não estava vendo o final da caminhada. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, os anjos desciam e subiam. Sabe aquela coisa, os anjos iam e voltavam no sonho? E aí? Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele estava sem nada, ele não tinha nada. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos dessa terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Olha só, tu ouviste de Deus. Eu estou contigo. Estou contigo, Rafa. Deus dizendo assim, estou com você, Alexandre. Deus está dizendo, eu estou com você nesta manhã. Amém? Quer crescer? Eu estou com você. E Ele não vai mandar você para Viamão, que nem mandou.
E eu trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto que fizer o que lhe prometi. E aí? Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Quantas vezes Deus está conosco e nós não sabemos? Deus está dizendo para você: toma essa decisão e pratique, cresça. E agora Jacó teve um encontro com Deus. Deus está nesse lugar, Deus está nessa igreja, gente. Amém? Eu sei como eu cheguei aqui. Mas isso não depende de Deus. Deus, ele dá o crescimento, mas depende de mim, de eu plantar, de eu regar o que eu estou fazendo, de eu cuidar daquilo que eu estou fazendo. E Deus vai dar o crescimento. E aí, Gênesis 32, 13. Porque Jacó aqui, ele teve um encontro com Deus. Está faltando isso para a igreja hoje. A igreja tem que ter uma experiência com Deus. Mas você tem que se permitir, você tem que se expor a Ele. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão. Tá, mas ele não tinha nada. Saiu fugindo. Agora ele ia voltar para a terra, ele trabalhou com Labão. Ele ia voltar agora, ele estava preparando um presentinho, olha aqui, o presentinho. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Gente, eu tinha uma ovelha uma vez, só faltava falar. Quando eu chegava, ela chegava assim em roda de mim, dava pulo em roda de mim. E quando eu vendia a casa, eu vendia a ovelha, e o cara comeu a ovelha. E não me chamou para comer ela, que eu não ia conseguir comer ela mesmo. Era Dodó o nome. Que nomezinho brabo, né? Mas só faltava falar aquela ovelha. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, tudo dando leite, ó. 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e lhe disse: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ele saiu sem nada, só que na caminhada dele, ele não desistiu, ele teve um encontro com Deus. E ele voltou muito rico. Então, por isso que nós temos que entender aqui, não espere encontrar o caminho antes de você começar. Ah, mas Deus tem que me abençoar para que, se der errado, eu consiga suprir tudo que der errado. Se você confia que é de Deus, faça. Porque Deus abençoa quando a gente vai semeando e cuidando. A sexta barreira. Porque ali, eu lembro que uma vez, quem já passou, tem uma cidade que é perto de Cambará do Sul. Como é que a cidade tem um rio dentro da cidade? Que passa, o carro passa encostado com as rodas no rio. É um beco. E aí eu tinha um cliente lá, bem pequenininho lá. A gente não conhece o caminho, a gente vai andando uma parte, não consegue ver o final dele. Quando a gente conhece, vem do Caí Portão, a gente conhece tudo, a sinaleira, né? Só tem 2. Quando eu parei em Porto Alegre, quando eu comecei a vender, eu não sabia dirigir, gente. Era só sinaleira. Eu disse, mas meu Deus, Caí só tem uma. A gente não consegue ver o caminho, mas a gente vai indo. Não espere ver o caminho para você tomar a decisão certa. Não espere ver o resultado. O caminho vai se revelando à medida que a gente se move. Então, se move para você ver mais o que Deus tem para você. A sexta barreira, a barreira da inspiração. Eu não sinto vontade de fazer. Gente, tem aqui que só faz o que tem vontade? Tem muita vontade, tem muita coisa que eu não estou com vontade de fazer. Mas para você crescer, você vai ter que fazer. Tem muita coisa que a gente está sem vontade. Então nós temos que esquecer a motivação, porque isso não vai fazer você crescer. Aí eu tenho que estar inspirado para crescer. Eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar feliz. Você vai ter que continuar fazendo as coisas quando não está feliz para continuar crescendo. Porque vai ter barreiras, vai ter empecilho, vai ter problema, vai ter briga. E você tem que continuar fazendo. A ideia da motivação é uma armadilha que as pessoas acham que sendo motivado vão crescer. Você não vai crescer se a sua vida estiver baseada em sentimento. Eu não vou crescer se a minha vida estiver baseada em sentimento. Lá em Lucas 15, 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele quis
antecipada a sua herança. O que a gente aprende aqui também junto? Todo crescimento que a gente não está preparado, a gente vai falhar. Ele não estava preparado, não era o tempo dele ter aquela herança. E ele falhou, esse filho. E aí o que ele fez? Ele foi humilde, ele quis voltar. Olha, eu tomei uma decisão errada, mas agora eu não vou mais tomar nenhuma decisão errada, você nunca mais vai crescer. Agora, eu não vou mais ter medo, mas agora eu vou tomar a decisão certa, porque agora eu tenho um Deus que dá o crescimento para mim. Botei uma loja no CAI há pouco tempo, eu disse assim para Deus, Deus, a loja é tua. Eu vou fazer o máximo, a minha parte para dar certo. Mas essa loja não é minha, é tua. Sabe que tu descansa daí? Que mesmo que se não desse, está em paz porque é dele. Não tem como dar errado quando é dele. Amém? Mas sabe qual é o problema? A gente quer dizer que não, é eu, é eu. É eu. Não, não é eu. Eu vou fazer o máximo para crescer. Mas Deus é quem vai dar o crescimento. Então essa barreira da inspiração tem tirado o resultado também de crescimento. Como estava a vontade desse filho, vocês acham que ele não estava com vergonha da família, do pai, do irmão, de todo mundo? Mas ele decidiu, eu vou voltar para a casa do pai, porque lá eu posso voltar a crescer. Você não pode mudar a sua vida da noite para o dia, mas pode mudar a sua direção. As pessoas querem crescer, mas não gostam do processo. Gente, no processo você vai ver de tudo. Quem já cresceu sabe. Estou falando de tudo. Crescendo no seu chamado, crescendo na sua área material, crescimento com a nossa família, com os filhos, com os nossos relacionamentos. Sétima barreira e penúltima, a barreira da comparação. Lembrando, o que é a barreira? É aquilo que quer nos parar. A barreira da comparação. Os outros são melhores do que eu, por isso que dá certo para eles. Tem muita gente que se compara. Para mim não vai dar certo. Eu não posso crescer. Você só pode aprender com quem está à sua frente. Não se compare com quem está melhor que você. Aprenda com eles, porque eles estão fazendo aquilo que a gente não fez. Amém? Não fique se comparando. Josué 24:15. Josué assumiu a liderança de Moisés, que foi um dos maiores líderes, que nem ele entrou na terra prometida e nem os adultos daquele tempo, só entrou as crianças, os filhos, com Josué e Calebe. Se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele determinou, mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Porque eu sei que o crescimento vem dele. Eu servindo a ele, eu cresço. Servindo a ele na minha família, servindo a ele na minha empresa, servindo a ele lá no meu trabalho como funcionário. Se você fizer como se estivesse fazendo para Deus, você que é um funcionário, você sempre vai estar acima dos outros da empresa. Amém, gente? Sempre, quando eu trabalhei em serviços diferentes, eu sempre dava o meu máximo. Gente, até no futebol, quando a gente vai jogar goleirinho, eu dou o máximo, sabia? Você pode achar que não é o máximo, mas é. Se eu sair de casa para jogar goleirinho e perder, eu não saio de casa. Mesmo que eu perca, mas eu saio para ganhar. Quando você sai de casa de manhã, segunda-feira, sai para ganhar. Não sai para perder, que tem uns que diz, que nem o Cléo ligou para um vendedor uma vez, me disse, da segunda-feira ligou, como é que tá as vendas? Só derrota. O Cléo desligou o telefone na hora. Como é que está a tua vida, irmão? Só derrota. Está declarando a derrota sobre a vida. Nós temos que sair e ser decididos. Josué aprendeu com quem estava à frente dele, acima dele. Ó, vocês querem fazer o que vocês querem? Problema é de vocês. Querem fazer o que os pais de vocês faziam? Problema é de vocês. Mas eu sei o que eu vou fazer. Quantos sabem nessa manhã agora o que vão fazer, gente? Gente, você tem que ser decidido e ter prática. O que eu falei do sapo? Não adianta, o sapo decidiu 4, pulou. Ah, eu vou pular, mas não pulou. Ah, eu decidi crescer, mas eu não fiz nada para crescer. O 8º ponto e último. Que para você crescer, a gente precisa sair da zona de conforto. Sabe o que é sair da zona de conforto? É fazer o que a gente não quer fazer.
Tem dia que eu não estou com vontade de vender, gente. E eu vou vender. Quem é assim? Tem dia que você não está com vontade de trabalhar, mas vá trabalhar. Tem dia que você tem uma empresa e não está com vontade de ir para a empresa, mas vá para a empresa. Isso é crescimento. E o último ponto, a barreira das expectativas. Aí eu achava que ia ser mais fácil, olha, me meti nisso aqui. Tem gente que fala assim, eu não sabia que isso aqui ia dar nisso. Eu achava que ia ser mais fácil. A barreira da expectativa. Se você pensa que crescer é algo rápido e que chegar onde você quer vai ser fácil, você pode ter certeza nesta manhã que você vai desistir. Sabia disso? Tem coisas que a gente quer crescer que demora mais. Tem coisas que é mais rápido. Uma borboleta, para ela virar borboleta, ela tem uma luta. E é só ela que luta dentro daquele casulo, que ela é uma lagarta. E ela fica lutando ali, cheia de dor e dor e dor, e ninguém pode impedir o processo dela. Que se tu furar aquele casulo, ela morre. Porque não era o tempo dela ser borboleta. Se você quiser acelerar o processo para você crescer, você vai furar o casulo seu e você não vai voar. Tem o tempo. Coisas mais rápidas, coisas mais demoradas. Mas depois que ela passou as dores dela, que ninguém podia fazer nada por ela, ela voa. Amém? Tem coisas que para você crescer, ninguém vai poder fazer nada por você. É você que vai ter que fazer. É você que vai ter que decidir. Provérbios 6:6. Olha só esse texto aqui para nós aprender e encerrar por aqui. Observa a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Quem já observou uma formiga? Levanta a mão. Sabe quando você está lá tomando banho de piscina, passa aquela formiguinha, pá. E por que ela no banho de piscina? Porque ela trabalha quando? No verão. Você já tentou botar o dedo na frente de uma formiga ou sou eu que faço isso? Quem já botou o dedo na frente da formiga? Você viu ela parar quando você botou o dedo? Por que muitas pessoas param na primeira coisa que acontece errado quando está tentando crescer? Está mandando nós aprender com a formiga, que tem uma cabeça bem pequenininha. E aí? Ela não tem chefe, ela não tem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões do verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do teu sono? Gente, é o ser humano que limita a Deus. Deus tem grandes coisas para todos nós, não é para um, nem para dois, nem para três. Mas nós limitamos Deus, porque nós estamos dormindo ainda. E dormindo não é dormindo de olho fechado, é dormindo de olho aberto. Esse é pior ainda. Sabe o que é dormindo de olho aberto? É dormindo espiritualmente. Porque você não está vendo o que Deus pode fazer na sua vida. Quantos creem nisso, gente? Às vezes a gente olha para a igreja e parece que a igreja não crê. Levanta a mão se você crê. Ou você está que nem a formiga deitado. Não, aprenda com a formiga. A formiga está trabalhando, não está deitada. Até quando você vai ficar deitado? Pula ali. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco. Pois é, isso aí que ele está falando não é para mim. Não é para mim crescer. Cruza os braços. Vai, vou deitar agora, que até me deu uma depressão agora. Onde está minha caixa do remédio que eu vou pegar? Volta ali. Cruzando um pouco os braços para descansar. 6:11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. A sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Gente, nós não podemos perder para a formiga. Deus criou eu e você, a imagem e semelhança dele, com capacidade de multiplicar tudo que ele deu para nós nessa terra. Amém? Deus criou a flora e disse que era bom. Criou a fauna e disse que era bom. Mas ele criou o ser humano e disse que é muito melhor e é muito bom. Você tem muito valor para Deus. Vamos ficar de pé. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender, que nós precisamos estar preparado. Ah, mas eu quero crescer primeiro. Não, primeiro eu tenho que estar preparado. Deus não vai dar nada para quem não está preparado. Você lembra o Ronaldinho quando estava gordo? Por que a maioria não queria ele no Chimbom? Estava gordo, ele não estava preparado. Quem se lembra do Ronaldinho? Gordinho, que nem eu assim. Jogando menos ainda. Eu, né? Ele não estava preparado. Deus não vai dar nada para mim e para você se nós não estiver preparado.
Primeiro nós temos que estar preparado. Depois nós temos que ter atitude, não decisão, atitude. E aí depois vem a oportunidade de Deus. Amém? Deus não vai dar nada para ninguém que não esteja preparado para cuidar aquilo que Ele quer dar. Se você não está preparado para ter uma empresa, Deus não vai dar. Então você precisa se preparar para ter ela se você quer. Você precisa ter atitude. Quero crescer no ministério, você precisa se preparar, ter atitude. E depois você vai ter a oportunidade, porque a maioria das pessoas que querem crescer, eles querem a oportunidade e não estão preparados para crescer. Isso é sério, gente. Aonde você quer chegar na vida? Essa pergunta eu fiz para mim. Que direção você vai tomar? Qual o destino que você imagina alcançar? Porque o melhor na vida é a gente fazer o máximo. Esse é o melhor da vida. Fazer o máximo que foi dado para fazer. Isso é tirar o melhor de si mesmo. Isso é investir em si mesmo. Sabe fazer o máximo? Olha, eu tentei crescer nisso aqui, eu fiz o máximo, mas não deu certo. É porque não era para ser então. Mas você vai estar descansado, não vai ficar, que muitas pessoas não deram certo e desistiram. Tiraram até a vida. E você sabe direitinho quem faz o seu máximo e quem não sabe. Esse dia eu fui num restaurante, comi toda a comida, daí a mulher veio oferecer água para mim. Já estava aqui, eu gosto de comer e tomar, logo. Nunca mais eu vou voltar lá, porque lá a água ganha só no final. A pessoa não dá o máximo. Por que hoje as pessoas não querem pegar pessoas capacitadas para trabalhar? Eles querem formar capacidade na pessoa. Por que um padeiro, eles não querem o padeiro? Eles querem formar um padeiro. Porque eles vão ensinar como tem que ser o padrão daquele lugar. Porque aquele padeiro é cheio de dedo. Não é assim o pão que tu quer, não é assim, vai queimar. Esse pão aqui não vende nada. É cheio de dedo. Para mim, você crescer, nós vamos ter que ser pessoas humildes e deixar Deus nos formar. E aí é Deus que vai dar o crescimento para qualquer área. Você vai crescer no seu ministério, você vai crescer no seu chamado, você vai crescer na sua família, você vai crescer com a sua empresa, você vai crescer como empregado, vai se tornar um empresário, vai se tornar chefe onde você está, vai ganhar mais. Só que nós temos que ter esse cuidado. Porque o melhor na vida é a gente investir na gente mesmo. Porque quando você está dando o seu máximo, quando pedir algo para você, você fazer o seu máximo, você está fazendo o máximo do seu potencial que Deus deu para você, sabe? Olha, eu tentei, mas eu não consegui fazer, mas eu fiz o meu melhor. As pessoas sabem quando é o melhor. Mas as pessoas, mesmo que não é o melhor, mas as pessoas sabem que a pessoa deu o melhor dela. Deus está pedindo para você dar o seu melhor como marido, dar o seu melhor como esposa, dar o seu melhor como pai, dar o seu melhor como mãe, dá o seu melhor como filho, dá o seu melhor como empresário, dá o seu melhor como funcionário, que de repente você vai ter a sua empresa, dá o seu melhor que você pode multiplicar as suas empresas. Isso é crescimento em todas as áreas. Não adianta só na área material. Dá o seu melhor quando você vai estar servindo, na recepção, na intercessão. Dá o seu melhor quando você estiver servindo na rede infantil. Dá o seu melhor quando você estiver lá na cantina. Porque para Deus tudo é igual. Então nós temos que encarar o fator do medo. Eu tenho medo de fracassar. Tenho medo de trocar o conhecido pelo desconhecido. Eu tenho medo que os outros pensem, o que os outros vão pensar, o que vão dizer de mim se eu crescer. Eu disse aqui já, gente. Família. Com 18 anos eu comprei meu primeiro carro, eu tinha uma casa. Não era um casarão, mas era uma casa de material. Quando eu comprei meu primeiro carro, quando eu cheguei na minha família, eu achei que a minha família ia ficar louca de feliz. Cheguei com o ninho, verdinho, água assim. A mãe na janela, só faltou tirar um tijolo em mim e no meu carro. Não espere que os outros vão ficar felizes quando você crescer. Tem pessoas que ficam tristes, porque eles não querem o seu crescimento, eles querem botar você amarrado naquela arvorezinha. Só porque o pai não teve carro, teve carroça, queria que eu fosse carroceiro. Não gosto de carroça, não gosto de cavalo, não gosto de nada. Assim. Não tem nada contra o cavalo. Mas cada um pro seu quadrado. E eu nem conhecia Jesus, eu já queria crescer. Imagina agora você que conhece Jesus aqui nesta manhã.
o tamanho do crescimento que você pode ter. Até o final dessa série, o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar a Deus. Porque eu achei que eu tinha palavra para menos de 40 minutos e eu vi aqui que não importa o medo, gente, que você tenha de crescer. Mas importa a fé que você está para crescer. Amém? Quando a sua fé é maior do que o medo, você vai crescer. Quando você que é empresário, dizer assim, essa empresa não é minha, é do Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor, é Ele que vai multiplicar. Se Ele quer fazer 10, Ele quer fazer 20, Ele quer fazer uma, é Ele, é dEle. Esse ministério não é meu, é do Senhor. Mas eu vou fazer uma melhor aqui onde que Deus me colocou para servir a Ele. Mesmo que o melhor não seja o melhor, mas é Deus que aprova. Amém? Deus quer aprovar a vida da igreja. De repente, a igreja, ela busca só a oportunidade. E aí está o engano da igreja. A igreja tem que buscar o preparo. E quando você estiver preparado, com atitude, Deus dá a oportunidade para você. Amém? Vamos orar? Que senão, que nem diz o pastor Cássio, eu não paro. E hoje eu estou empolgado, gente. Vamos orar? Aleluias, Pai querido e amado. Aqui está a tua igreja nesta manhã. Pai, essa série que o Senhor colocou no coração, que essa série possa trazer o crescimento para a tua igreja. Possa trazer o crescimento na área espiritual. Que a tua igreja venha ter um encontro contigo. Experiências contigo, assim como Jacó teve. Jacó saiu sozinho e voltou com muito crescimento. Voltou com família, voltou com filhos e voltou cheio de bens na área material. E voltou principalmente querendo se reconciliar com o seu irmão. Cheio de Deus também. Eu quero declarar, Pai, que a tua igreja venha ser cheios de fé. Cheios de alegria, Pai. Que a tua igreja venha ser cheia de confiança. Que a tua igreja venha ser determinada por aquilo que o Senhor diz e não por aquilo que os outros dizem. Quero abençoar nesta manhã a área espiritual da tua igreja. Que venha ser uma igreja sadia. Uma igreja que ande em unidade, uma igreja que cresça. E que o teu nome apareça onde tiver um filho seu. Quero abençoar nesta manhã, Pai, as famílias. Quero abençoar os casais, os filhos. Que todos possam andar no mesmo caminho. Para que o crescimento do Senhor seja notório em cada casa. Tendo satisfação em tudo que tem. Hoje as pessoas têm corrido tanto, Deus, atrás de tantas coisas. E não têm encontrado o principal. Que é o Senhor. Que as famílias desta igreja venham encontrar a verdadeira alegria na tua presença todos os dias. E eu quero abençoar a área material da tua igreja. Pai, multiplica a semente dos teus filhos. Aqueles que têm sido fiéis a ti. Aqueles que determinaram que aquilo que eles têm é do Senhor. Abre oportunidades, Pai. A partir desta manhã, desta primeira mensagem desta série. Que o Senhor possa, Pai, estar abrindo a mente. Tirando as barreiras que estão sobre a mente das pessoas, para que elas não cresçam, e para que elas nesta manhã, elas possam entender, que o crescimento quem dá é o Senhor. Por isso que nós temos que se preparar primeiro, para aquilo que a gente quer, ter atitude depois, e aí o Senhor vai mandar a oportunidade para a tua igreja crescer, nas 3 áreas da vida, em nome de Jesus. Amém e amém.